E aí, tá na expectativa pro Oscar? Vamos ganhar o prêmio de melhor filme, melhor atriz, vamos fazer história com Ainda Estou Aqui? O melhor esquenta pro Oscar vai acontecer no ICL, dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva, filhos de Eunice e de Rubens Paiva, vão bater um papo com Juliana Dalpiva, um papo histórico, e vão mergulhar com a gente nos detalhes dessa história que está fazendo o mundo inteiro ficar emocionado e revoltado, porque é um crime sem castigo. Se inscreva agora e participe desse bate-papo. 25 de fevereiro, 8 horas da noite. O melhor esquenta pro Oscar. Oi, pessoal. 7 horas e 1 minuto, hoje é dia 19 de fevereiro de 2025. A noite do dia de ontem, dia 18, vai ficar marcada para sempre na história por ter sido a primeira denúncia no Brasil contra o ex-presidente da República por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado. O país aguarda por isso desde que Bolsonaro começou a engendrar essa trama golpista, algo que remonta lá ao ano de 2021, quando ele abertamente decidiu afrontar o Supremo Tribunal Federal, inventar aquela cascata de que as eleições iam ser fraudadas, né? A outra cascata de dizer que tinha vencido em 2018 no primeiro turno, enfim. Está muito bem consubstanciado nessa peça aí o argumento que vai com certeza levar Bolsonaro para a cadeia. Se vai ficar lá ou não, não se sabe. Ontem ele disse que já tinha conseguido os votos suficientes na Câmara para aprovar um projeto de anistia, mas disse também que não estava nem aí, não estava nem um pouco preocupado com a situação que horas depois iria se configurar, e ele já sabia disso. Bolsonaro continua na sua campanha pela anistia para beneficiar a um único brasileiro, né? Usando como argumento os bagrinhos do 8 de janeiro, que foram presos e já estão cumprindo penas de até 17 anos de reclusão. Mas, de qualquer forma, hoje é um dia para a gente poder repercutir essa decisão e começar a entender como é que vai se dar o rito do julgamento do ex-presidente da República lá por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. Eu vou começar, antes de falar sobre esse indiciamento, a denúncia, aliás, eu vou fazer aqui a mesma abertura que tem feito todos os dias, porque além do Bolsonaro tem outras coisas que incomodam muito os brasileiros hoje. Por exemplo, essa onda de calor que parece que vai sufocar a gente, que não vai acabar nunca, né? E, de fato, ela permanece ainda aqui na região sudeste, que é a região mais afetada. O tempo quente, abafado, vai entrar pelo fim de semana dentro e talvez só na próxima segunda-feira é que a gente tem um alento aí. Vamos ver o mapa do INMET. Eu quero dar bom dia para o Alex e para o Amaral, que está me ajudando aqui na técnica. E o Alex é o homem por trás dessas páginas que aparecem para vocês, tá? Bom, Alex, e aí? Passou muito calor ontem, não? Bom dia. Bom Sim, dia. passei um pouco, mas a chuva amenizou um pouco o calor lá onde eu moro, então hoje já estava mais refrescante. E você mora onde, Alex? Qual Eu zona moro na da cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo. Ah, Zona Leste. Porque lá na Zona Norte de São Paulo, na freguesia do Ó, os temporais que aconteceram ontem entre o fim da tarde e o começo da noite, mataram mais uma pessoa em São Paulo, uma mulher dessa vez. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar, tá? Mas, enfim, o clima dá sinais evidentes de que está mudando, né? Eu nunca, quer dizer, não me lembro, embora esse fator da percepção pessoal seja irrelevante, todo mundo sabe que nunca a gente enfrentou tanto calor durante tantos dias seguidos como nós temos visto agora, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a temperatura chegou a 44 graus ontem, brincadeira, sensação térmica de quase 60 graus, é um ambiente completamente insalubre para a vida humana. Então vamos ver aqui no mapa o que dizem essas zonas aqui em amarelo, né, que estão aqui marcadas como perigo potencial, e as alaranjadas que significam perigo. Vocês podem ver que a novidade do dia é que aqui embaixo, olha, no sulzinho do Brasil, a frente quente já não é mais objeto de alerta. Ela teve aqui durante uma semana inteira, os gaúchos sendo calcinados lá, né, pelo sol e pelo calor dessa massa de ar seco e quente. Enfim, então pelo menos livres desse, embora o calor não tenha passado ainda. E agora nós temos aqui, olha, na região sul, né, de Santa Catarina para cima, no estado de São Paulo, no estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, boa parte do centro e do leste do Amazonas
e também a faixa noroeste do estado, da região norte, né? Para todos esses locais aqui vale esse alerta de chuvas intensas, região que está habituadíssima com esse regime de chuvas, não vai haver muito problema, né? Vamos ver qual é o alerta aqui, é mais perigosa a situação nessa faixa aqui que vai lá da Cabeça do Cachorro, no extremo norte do Brasil, até o estado de Rondônia, né? Entrando um pouquinho aqui pelo oeste de Mato Grosso. Então aqui vai ter uma chuvarada danada. No restante do Brasil, toda essa área aqui em amarelo, né? Nós vamos ter chuvas, possibilidade de chuvas hoje e calor intenso. O alerta é para tempestades. Olha aqui, ó. Aqui no estado de São Paulo, onde os temporais são sempre críticos, os temporais devem cair mais no interior do estado. Vamos ver agora como é que ficou a previsão do tempo. Eu vou atualizar aqui a página do Instituto Nacional de Meteorologia, porque é aqui que está a temperatura máxima das capitais hoje, está aqui, olha, o mapa verdinho do INEMET e amarelo. Toda essa região verde aqui, região de chuva pesada, como eu falei, aqui calorão, né? Calor especialmente aqui no interior de Minas Gerais, até a metade do Triângulo Mineiro, calor também no Rio Grande do Sul, chuva pra caramba nas capitais do Sul. Vamos ver quanto é que estão as temperaturas? Vamos começar pelo Rio de Janeiro. Hoje os cariocas podem tirar o cachecol do armário. Vai fazer só 37 graus hoje no Rio, então tá mole para vocês aí do Rio, né? Cariocas e fluminenses em geral. O pessoal do litoral, a temperatura máxima vai chegar a 5 graus, já é uma previsão 5 graus abaixo da de ontem, portanto o clima começa a ficar menos impiedoso por lá. Em Vitória vai fazer 33 graus, em Belo Horizonte 33 graus também, em Goiânia 34, Brasília também 34, Campo Grande, 35 graus, vamos aqui para o sul agora. Curitiba, 28 graus de máxima, Florianópolis, 27, Porto Alegre, 27, quer dizer, arrefeceu bastante a temperatura aqui no sul do país. Nas capitais do Nordeste, todas elas aí com temperaturas por volta dos 30, 31 graus, como você está vendo aí, olha. A mais quente de todas será Salvador, 33 graus, depois todas as demais com 31 ou 30 graus. E na terra do calor mesmo, olha, São Luís vai ter 30, né? Então, portanto, o Sudeste está na frente. Cadê Teresina aqui? Teresina também vai ter 30, quer dizer, o pessoal de São Paulo agradeceria um dia como que os teresinenses vão ter agora, né? Então tá aí a previsão do tempo. Eu vou começar agora a falar do noticiário político, que inteiro gira em torno da denúncia contra Bolsonaro, que não obstante, repare bem, ainda não é réu. Por quê? Porque o Supremo precisa aceitar as denúncias para que formalmente ele vire réu. Como a aceitação dessa denúncia é pule de 10 ou é favas contadas, como queira, para usar aqui um bordão, você vai com certeza ver o anúncio daqui a pouco tempo, né? Tem uma fase agora intermediária de apresentação da defesa, são 15 dias de prazo, e aí, no final das contas, aí para o meio do ano, o Supremo vai estar aceitando a denúncia e processando esse julgamento histórico. Vou mostrar para vocês aqui os destaques na página do ICL Notícias de hoje, olha, tá aqui, olha a cara do Bolsonaro nessa foto, mais perto da prisão. Será que vai, hein? O destaque principal aqui do site do ICL, como não poderia deixar de ser, está aqui, PGR denuncia Bolsonaro por tentativa de golpe, denúncia da PGR sobre a trama atinge 23 militares, incluindo 7 generais, e um terceiro destaque para o Procurador-Geral da República, o plano de golpe começou a ser executado em 2021, após Lula se tornar elegível. Nós vamos ver daqui a pouco essa história, tá bom? Outros destaques no site do ICL, deixa eu tirar isso daqui para você ver melhor, penduricalhos alavancam a remuneração do Ministério Público até R$376 mil. Mas é demais, hein? Fala sério, num país que a Constituição impõe um teto para os salários, né? Bom, temos aqui também uma reportagem especial sobre como as mudanças climáticas começam a afetar, inclusive, o universo memético, no sentido original da palavra meme, que é uma unidade cultural que se reproduz sozinha, que se replica sozinha ao passar do tempo, né? Mudanças climáticas estão matando palavras e até línguas. Outro destaque, o SUS incorpora a vacina do vírus que causa bronquite em bebês. O Flávio Dino mandou a CGU auditar 469 milhões em emendas que não tinham plano de trabalho, e o TCU não está aqui, mas eu já vou dizer para vocês, o TCU fez um levantamento e descobriu que só 19%, menos de 20%, ou seja, praticamente uma em cada 5 emendas parlamentares,
é que é rastreável. Todos os outros 80% não são rastreáveis. Para a gente ter uma ideia da falta de transparência nesse processo, né? Então, se você quiser ficar bem informado, depois aqui do nosso programa, você vai no site do ICL, estão todos esses destaques lá. E vamos começar logo por aqui, olha, PGR denuncia Bolsonaro por golpe, tá? Está aqui a manchete no site do ICL, vamos ver o que diz a Juliana Dalpiva, que acompanhou para nós aqui todo o andamento disso e que, mais uma vez, nos alertou para o fato de que a denúncia estava próxima. A Juliana diz o seguinte: a Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF por integrar uma organização criminosa que liderou uma tentativa de golpe de Estado no Brasil após a derrota na eleição de 2022. Segundo a Juliana, o documento é baseado no relatório final da Polícia Federal, aquele de 840 e tantas páginas, né, que já tinha indiciado o ex-presidente. Agora o Supremo analisará o documento na primeira turma e vai decidir se instaura um processo criminal contra Bolsonaro e os demais acusados. Avalia-se, segundo a Juliana, que apenas a abertura do processo se dará na primeira turma, porque depois vai para o plenário, né? Lá na primeira turma é onde está o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. A expectativa é que o julgamento do mérito ainda este ano ocorra no plenário do Supremo Tribunal Federal. E é óbvio que um julgamento dessa importância, um julgamento que vai repercutir para sempre na nossa vida, que vai ser estudado nas aulas de história pelos nossos filhos, netos e bisnetos, não pode acontecer só no âmbito de uma das turmas do Supremo, né? Mas a preparação para a recepção da denúncia e para o startar, né, para o iniciar do processo criminal em si, tudo isso vai ser muito transparente, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu abrir uma exceção e transmitir a sessão feita nas turmas, porque normalmente a TV Justiça só transmite os julgamentos que são feitos no plenário, né? Bom, vamos continuar aqui vendo as informações dessa tentativa de golpe, né? Eu queria mostrar para vocês, e vou fazer isso já, os dados do processo, o que consta aqui dessa denúncia. Ela foi muito bem estruturada e ela delimitou alguns núcleos que tinham papéis específicos durante a elaboração do golpe de Estado. Eu vou pedir para o Alex botar na tela para mim, está aí, olha. O primeiro núcleo descrito é esse aí, é o núcleo central, é o núcleo onde foi gestada a trama, né, composto por Jair Messias Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa, e Braga Neto, né, que foi candidato a vice e foi ministro de 2 pastas no governo Bolsonaro. O que diz essa parte da denúncia? Diz que integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas formaram o núcleo crucial da organização criminosa, mesmo que tenha havido adesão em momento distinto. Dele participaram as principais decisões e ações de impacto social que serão narradas aqui ao longo da denúncia. Mauro César Cid, embora com menor autonomia decisória, fazia parte desse núcleo, atuando como porta-voz de Jair Messias Bolsonaro e transmitindo orientações, quer dizer, era o pivô, né? Mauro Cid era o pivô. E ele continua aqui descrevendo o papel dos outros implicados nesse núcleo de coordenação. Bernardo Romão Correia Neto, como eu disse, Cleverson Ney Magalhães, Fabrício Moreira dos Santos, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Nilson Diniz Rodrigues, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros e Ronald Ferreira de Araújo promoveram ações táticas, ou seja, o que eles fizeram? Eles tentaram convencer os generais, comandantes, a aderir ao golpe. Como se sabe, esse assédio foi rechaçado pelos chefes da pasta da Aeronáutica e principalmente do Exército, que resolveram resistir a essa investida golpista e não cederam, estragando os planos de Bolsonaro et caterva. A denúncia segue dizendo que as ações coercitivas foram executadas por membros das Forças de Segurança Pública que se alinharam ao plano antidemocrático, né? Esteban Caos Teófilo, general Teófilo Gaspar de Oliveira, como comandante do Comando de Operações Terrestres, aceitou coordenar o emprego das forças terrestres conforme as diretrizes do grupo. Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra Azevedo e Vladimir Matos Soares, esse aqui é um policial federal, lideraram ações de campo voltadas ao monitoramento e neutralização
de autoridades públicas. Quando a peça fala em neutralização, leia-se assassinato, né, que foi o que aconteceu. Vamos seguir aqui com a descrição do trabalho que cabia a cada peça dessa engenhosa engrenagem montada para golpear as instituições brasileiras em 2022 ou 2023. Tá aí, olha. Silvinei Vasco, você se lembra muito bem dele, era o diretor da Polícia Federal. Marília Ferreira de Alencar era assessora do ministro, então, Anderson Torres. Fernando de Souza Oliveira coordenaram o emprego de forças policiais. Esse Fernando de Souza, se eu não me engano, é o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal. Coordenaram o emprego de forças policiais para sustentar a permanência ilegítima de Jair Bolsonaro no poder. Mário Fernandes ficou responsável por coordenar as ações de monitoramento e neutralização de autoridades públicas. Mário Fernandes é aquele general Mário, né, que foi apresentado ao país durante a apresentação do inquérito, com a quebra do sigilo do inquérito da Polícia Federal, o general Mário, né? Marcelo Costa Câmara, além de realizar a interlocução com lideranças populares ligadas ao 8 do 1, e Felipe Garcia Martins Ferreira, que apresentou, Felipe Martins, aquele neonazista que trabalhava ao lado do Bolsonaro, apresentou e sustentou o projeto de decreto que implementaria medidas excepcionais no país. Essa é a descrição dos principais personagens ali no entorno do Bolsonaro, né? Aqui havia também muito claramente delineado por essa denúncia o núcleo que tinha por objetivo estabelecer um ambiente de desinformação no país. É ao que se refere esse trecho do relatório que vocês vão ver aí agora. Operações estratégicas de desinformação ficaram a cargo de Ailton Gonçalves de Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, esse aqui é o Paulo Figueiredo, né, o neto do ex-ditador João Batista Figueiredo, Reginaldo Vieira de Abreu, Carlos César Moretson Rocha, Jean Carlos Gomes Rodrigues, Marcelo Araújo Bormevete e Guilherme Marques de Almeida. O que essa galera toda fazia? Eles propagaram notícias falsas sobre o processo eleitoral, você se lembra, né? Ficaram desde 2021 insinuando que havia falsificação dos resultados das urnas, essa coisa toda, e que resistiram com esse argumento, utilizado inclusive para manter a mobilização em frente aos quartéis, que deveria ter gerado o clima de caos que justificaria a adoção de uma medida de força, ou do estado de defesa ou do estado de sítio por parte do Bolsonaro. Bom, como é que essa galera agia? Eles propagaram notícias falsas sobre o processo eleitoral, realizaram ataques virtuais às instituições e às autoridades que ameaçavam os interesses do grupo. Vocês se lembram aqui que um dos papéis dessa gente era vilipendiar a honra e a dignidade de quem se opunha a eles, inclusive de oficiais de alta patente. E aqui assinala esse trecho da peça que todos estavam cientes do plano maior da organização e da eficácia de suas ações para a promoção de instabilidade social e consumação da ruptura institucional. Agora vamos falar sobre a cronologia do golpe. Quando é que isso tudo começa? E essa anotação aqui é bem importante para que a gente perceba, né, a extensão da trama, que eu acho até que começa bem antes. Começa, inclusive, antes da posse de Bolsonaro, porque antes da posse acontecer, o filho dele, o Eduardo Bananinha, já antecipava quais eram os alvos. Você se lembra muito bem daquela fala do Bananinha dizendo que, para fechar o Supremo Tribunal Federal, bastaria um jipe com um cabo e um soldado. Como se vê agora, não era tão fácil assim, né? Bananinha errou na sua avaliação. Não só não havia o jipe, como os soldados também não compareceram, salvo o comandante da Marinha, né, que, como uma cadelinha no cio, foi se insinuar para os golpistas. Bom, eu passei aqui e não li para vocês. Qual é a data inicial dos problemas criados por esse grupo criminoso? A data é essa aí que você está vendo na tela, 22 de março de 2021. Portanto, praticamente 2 anos antes das tentativas de golpe, né? Em março de 2021, diz essa peça, poucos dias depois de Lula haver superado a causa da inelegibilidade, portanto, Lula se tornou elegível, e aí o grupo de apoio do então presidente da República, que vai acabar depois degenerando nessa organização criminosa, cogitou de o presidente abertamente passar a afrontar e desobedecer
às declarações e decisões do Supremo Tribunal Federal, chegando a criar um plano de contingenciamento e fuga de Bolsonaro se a ousadia não viesse a ser tolerada pelos militares. Portanto, esse cenário já estava descrito muito tempo antes do golpe tentado pelo Bolsonaro, né? Quer dizer, essa tentativa de permanecer no poder, a revelia do que as urnas diziam, já vinha sendo gestado por Bolsonaro desde tempos imemoriais do seu governo. Aí, a estratégia desse grupo. O grupo registrou logo lá no comecinho a estratégia de estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações. E aqui, segundo a peça, de replicar essa narrativa novamente e constantemente, a fim de deslegitimar um possível resultado eleitoral que lhe fosse desfavorável e propiciar condições indutoras da deposição do governo eleito. Essa organização criminosa também minudenciou em texto o seu propósito de descumprir decisões do Poder Judiciário contrárias à sua vontade. De acordo com o projeto traçado, seriam presos agentes públicos que executassem as ordens judiciais que fossem desautorizadas pelo Executivo, tornando nítido o ataque ao livre exercício dos poderes constitucionais. E aqui eu quero fazer uma ressalva, é que tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio, não há o silenciamento do poder judiciário. Para quem ainda acredita nessa cascata do Bolsonaro, de que eu sempre respeitei as 4 linhas da Constituição, fica aqui a anotação do Ministério Público, né? Então vamos lá, para continuar aqui na nossa caminhada pelos fatos. Aí aparece o 7 de setembro de 2021. Alguns fatos, segundo a peça, foram especialmente marcantes na trajetória de confrontos, diz a peça de denúncia. Assim, durante os festejos cívicos de 7 de setembro de 2021, em uma difundida alocação pública na cidade de São Paulo, o presidente, após se servir de palavras viperinas, palavras ofensivas, né, dirigidas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu a conhecer seu propósito de não mais se submeter às deliberações provenientes da Suprema Corte, confiando no apoio que teria das Forças Armadas. As investigações da Polícia Federal, eu vou continuar aqui, termino esse destaque aqui, vamos agora para frente, tá? Vamos pular quase um ano aí nesse cronograma, passamos de setembro de 2021, já estamos em julho de 2022. E o que ocorreu em julho de 2022? O presidente da República convocou uma reunião ministerial para concitar ataques às urnas e a difusão de notícias infundadas sobre o adversário dele, Lula, né, na eleição, no sufrágio que se aproximava. A essa altura, o concorrente já vinha sendo apontado como favorito, Lula. Na reunião, falou-se inequivocamente em uso da força como alternativa a ser implementada se necessário. Neste momento, um dos generais denunciados, a quem se conferia elevado prestígio no meio castrense, o que ele fez? Ele soltou uma frase incitadora, uma frase reveladora do ânimo com que os atos se inspiravam. Abre aspas aqui no finalzinho para você, olha. O que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Frase do general Mário, né? O homem que estava no braço executivo das ações criminosas desse golpe, inclusive das ações de eliminação de adversários do regime. Logo depois do primeiro turno da eleição, durante a realização do primeiro turno e logo a seguir, o que diz a denúncia? Encerrado o primeiro turno, as autoridades das Forças Armadas e o presidente da República já sabiam que, não obstante todo o empenho em descobrir alguma falha no sistema de urnas digitais, nada havia sido encontrado. Um relatório de fiscalização das urnas do próprio Ministério da Defesa o assegurava. As eleições haviam sido irrepreensíveis do ponto de vista da sua realização técnica. E aqui eu quero lembrar para vocês, né, a covardia da manifestação das Forças Armadas, logo que se consolidou essa situação, a auditoria deles não deu em nada, foi um furo na água. E aí o que aconteceu? Emitiram uma nota covarde, dizendo que se por um lado não acharam nada de irregular, por outro não podiam afirmar que nada poderia acontecer, né? Mantendo então esse clima de dúvida, e aqui não há distinção entre os chefes das 3 forças, né? Porque todos eles endossaram essa posição, aliás, uma posição cretina, né, de que as urnas haviam sido fraudadas já em 2018, porque Bolsonaro teria vencido,
e depois teriam sido fraudadas novamente para garantir a eleição de Lula. O incrível, gente, é que agora, passado tanto tempo, né, e tão desmoralizado esse argumento, os bolsonaristas voltam novamente a insistir nessa história de urna eletrônica, agora levando para o plano internacional, fazendo sintonia lá com o coro nos Estados Unidos de que o USAID, aquele fundo para patrocinar iniciativas de defesa humanitária, e que esse dinheiro foi usado para uma campanha em favor de Lula, que é mentira absoluta, não é verdade. Esses fundos nunca foram usados e o TSE, só por chamar os jovens para se alistarem, ao final do período de alistamento, os menores de 16 anos, teria, segundo Bolsonaro, atuado em desfavor dele. Por quê? Porque, segundo ele, milhões de jovens que se inscreveram no TSE em função dessa campanha são eleitores muito mais do que Lula, do que dele, e ele acha que isso é uma tentativa de golpe de Estado. Então, as iniciativas do USAID, apoiando entidades no Brasil que tinham como objetivo fazer a checagem de fatos, né? Impedir a circulação de fake news, essa coisa tudo, ele considera que isso é um trabalho de um fundo americano e da justiça brasileira contra os seus propósitos. Bom, olha só, apesar disso tudo, apesar dos esclarecimentos que foram prestados, apesar de todas as justificativas apresentadas pela Justiça Eleitoral, os autores do golpe e da ideia de golpe não se dobraram, né? O que a peça diz? A despeito de tudo isso, da transparência do processo eleitoral, da assertividade, o próprio Ministério da Defesa ter auditado as urnas e não ter encontrado nada, a acusação de fraude persistia. Esta era a forma de manter a militância do presidente da República animada, pedindo intervenção militar em famigerados acampamentos montados em frente a quartéis do Exército em várias capitais do país, né? Portanto, a cantiga que animou essa gente foi exatamente essa de que o processo eleitoral não era confiável, de que as urnas haviam sido fraudadas e que a derrota de Bolsonaro, portanto, só teria se configurado por causa dessa fraude suposta, fraude mentirosa, né? Fraude que serviu apenas como pretexto para manter a militância ligada. O que aconteceram aqui? Olha, eu vou até corrigir isso aqui, porque, peraí, isso aqui está errado, tem um erro terrível aqui de ortografia, mas vai lá, despreze o que você está vendo aí em cima. Eu vou dizer aqui, ó, o inquérito expõe que em novembro de 2022, portanto já passado o primeiro turno, oficiais do Exército, auxiliares de comandantes de regiões, setores estratégicos que tinham em comum vínculo com as Forças Especiais das Armas, reuniram-se para encontrar um meio de fazer com que a alta cúpula do Exército aderisse ao golpe a que estavam dando curso. Vocês se lembram aqui, né, das cartas, ou da carta que foi assinada pelos chefes militares, inclusive, né, que veio de uma esfera da oficialidade mais baixa, mas acabou virando um documento, uma afronta pública, né, aos poderes da República. Essa carta foi uma das peças da arquitetura desse golpe. O que diz a peça da denúncia sobre o papel de Bolsonaro? Isso aqui é importantíssimo, porque da aceitação desse argumento aqui vai depender a condenação a maior ou a menor do ex-chefe dessa quadrilha, Jair Messias Bolsonaro. O que diz a peça de denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República ontem à noite? O plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do presidente da República, que a ele anuiu, ou seja, que concordou com ele. Tá? A ele anuiu, ao tempo em que era divulgado um relatório em que o Ministério da Defesa se via na contingência de reconhecer a inexistência de detecção de fraude nas eleições. Segundo ainda a denúncia da PGR, esse plano se desdobrava em minuciosas atividades requintadas nas suas virtualidades perniciosas. Portanto, é uma peça que não poupa os adjetivos, né? Ela adjetiva bastante essa opinião para que a gravidade do que está sendo denunciado fique evidenciada. O que diz esse trecho do relatório ainda, o segundo parágrafo dessa parte da denúncia? O plano se desdobrava em minuciosas atividades requintadas nas suas virtualidades perniciosas, tinha no Supremo Tribunal Federal o alvo a ser neutralizado. Cogitava do uso de armas bélicas contra o ministro Alexandre de Moraes e a morte por envenenamento de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu li
uma boa parte da denúncia, não foi possível ler tudo, porque isso saiu, eram quase 9 da noite de ontem e o dia começa às 4 aqui. Mas fica muito claro na peça da denúncia apresentada pela PGR que o Bolsonaro o tempo inteiro sabia de tudo, inclusive dessas operações Punhal Verde e Amarelo, Copa 22 e tudo mais, né? Vamos para o próximo slide. Não tem mais. Esses são os trechos que eu queria destacar para vocês. E agora eu vou voltar aqui para o noticiário da imprensa, para que a gente possa saber exatamente como é que essa denúncia foi recebida, né? Vou começar a ver aqui sobre essa questão de como a imprensa está tratando os fatos que a gente está descrevendo agora, com uma matéria do jornal Valor Econômico. Está aí na tela para você, o Alex Rápido, como sempre, colocou aí. 8 de janeiro era a última esperança da organização criminosa liderada por Bolsonaro. É verdade, antes de ler um trechinho da notícia, eu quero lembrar para vocês que o plano original previa que aquela confusão toda que aconteceu em Brasília no dia 12 de dezembro, portanto, já quase na diplomação, não, na posse do Lula, Bolsonaro ainda presidente, toda aquela bagunça deveria ter criado o caos social necessário para que o país vivesse um estado de confusão tão grande que o Exército viria, a Marinha, a Aeronáutica, com seus tanques e aviões, constranger as instituições, né? E a matéria do Valor, que está na tela para vocês, mostra que esses adiamentos acabaram por corroer essas iniciativas golpistas, né? Mas o 8 de janeiro foi se transformando depois, porque Lula já tinha sido empossado, Bolsonaro já estava chorando lá nos Estados Unidos, e o último janeiro era a última esperança da organização criminosa liderada pelo Bolsonaro, afirmou o Procurador-Geral da República. O que disse o Procurador-Geral da República? Gonê sustentou que o plano golpista só não foi à frente anteriormente porque no dia 15 de dezembro de 2022, 3 dias depois da confusão do dia da diplomação, os operadores do plano, com todos os preparativos completos, e aqui ele faz uma referência ao Punhal Verde e Amarelo, não ultimaram o combinado. Por quê? Por não haverem conseguido, na última hora, cooptar o comandante do Exército. A frustração, segundo a PGR, dominou os integrantes da organização criminosa que, entretanto, não desistiram da tomada violenta do poder, nem mesmo depois da posse do presidente da República eleito. As campanhas pela intervenção militar prosseguiram com alento e orientação da organização, escreveu o Gonê, né, que faz assim uma peça muito substanciosa, bastante veemente com relação às acusações. E aqui prossegue o Valor Econômico. Segundo ele, a organização criminosa, então, incentivou a mobilização de grupos de pessoas em frente ao QG do Exército em Brasília, pedindo intervenção militar na política. Ao narrar os ocorridos golpistas na capital federal naquela data, segundo o Valor, Gonê ainda assinala que o episódio, aspas, foi fomentado e facilitado pela organização denunciada, que assim, por mais essa causa, deve ser responsabilizada por promover atos atentatórios à ordem democrática com vistas a romper a ordem constitucional e impedir o funcionamento dos poderes em rebeldia contra o Estado democrático de direito, diz aqui o jornal Valor Econômico. Olha, as duas peças que integram essa denúncia são muito sólidas. Juntas, elas somam quase 600 páginas de texto. Então, foi impossível ler tudo durante a madrugada e ao longo do dia nós vamos trazer para você, nos vários programas aqui da TV do ICL, os detalhes contidos nessa peça, né? Até agora não conseguimos terminar a leitura dela. Mas já temos bastante repercussão aí entre os vários órgãos de imprensa na internet, né? Já começa a haver uma grande repercussão aí, advogados, juristas, doutrinadores, dizendo que a situação do Bolsonaro é muito difícil, né? E que mesmo que ele seja condenado às penas mínimas de cada uma das imputações que lhe são feitas, ele não escapa da cadeia, né? E a conferir o que é que vai dar essa empreitada do Bolsonaro pelas casas legislativas, tentando uma anistia personalíssima só para ele, né? Ontem o Bolsonaro, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, o Bolsonaro disse que está nem aí, não está nem um pouco preocupado com essa história toda, que já tem os votos para garantir a sua anistia na Câmara, a provar, né? Porque ontem foi um dia, hoje é outro dia. Mas ele parecia bastante
tocado, né, pela iminência dessa acusação aí, não deve ter dormido essa noite, deve estar aí desesperado, cheio de calmante na cabeça para poder dar conta do dia de hoje, que não será fácil, né? Vamos ver quem são os denunciados? Vamos aproveitar aqui e pegar carona com o G1, né, editoria de política, que fez aqui a relação. Nós já falamos bastante aqui do Bolsonaro, mas vamos aqui por ordem alfabética. Olha, Ailton Gonçalves Moraes de Barros, capitão reformado do Exército, acusado de intermediar a inserção de dados ilegais nos cartões de vacina de Covid-19. Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, foi o diretor-geral da ABIN, né? Foi aquele que tramou a ABIN paralela e ele concorreu à Prefeitura do Rio de Janeiro na última eleição e perdeu para o Eduardo Paes no primeiro turno. O almirante Garnier Santos. O almirante Garnier é almirante da reserva, é o ex-comandante da Marinha, é aquele que, como uma cadelinha no cio, veio dizer ao Bolsonaro que podia contar com os tanques fumacentos da Marinha na sua empreitada golpista. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, foi um operador importantíssimo, não só no engendramento do golpe, mas depois na sua consecução, porque ele, como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, botou a viola no saco, foi viajar 2 dias antes da deflagração da loucura que foi aquele 8 de janeiro e ajudou a comandar dos Estados Unidos a ação leniente da sua polícia, para dizer o mínimo, a ação golpista da Polícia Militar do Distrito Federal. Ângelo Martins de Nicole, major da reserva do Exército, que chegou a ocupar um cargo de direção do Ministério da Saúde na gestão Pazuello, aquele desastre de gestão. Augusto Heleno Ribeiro Pereira, general Heleno, ex-ministro do GSI, general da reserva do Exército. Bernardo Romão Correia Neto, coronel acusado de integrar o núcleo responsável por incitar militares a aderirem a uma estratégia de intervenção militar para impedir a posse do Lula. Foi ele um dos autores daquela carta, né, que pressionava os chefes militares a aderirem ao golpe. Carlos César Moretson Rocha, engenheiro, foi contratado pelo PL para falar sobre vulnerabilidade das urnas eletrônicas durante as eleições de 2022, né? Naquela patifaria inventada pelo Valdemar da Costa Neto, que, aliás, não foi denunciado, hein, pelo Procurador-Geral da República. Escapou, pelo menos dessa primeira fase da denúncia. Com certeza haverá outras peças, porque o papel do Valdemar é um papel indelével, tá lá, as marcas dele estão em tudo quanto é lugar. Foi o PL quem pagou essa operação aqui de falsificação, foi o PL quem sugeriu que uma parte das urnas, aquelas em que o Bolsonaro estava em mais desvantagem, fossem desconsideradas na contagem do total de votos. Enfim, o Valdemar da Costa Neto está intrinsecamente ligado a toda essa intentona, mas não está na peça de denúncia do Procurador-Geral da República. Hoje, ao longo do dia, certamente nós vamos entender o motivo dessa ausência tão importante. Cleverson Ney Magalhães, coronel da reserva do Exército, ex-oficial do Comando de Operações Terrestres. Foi um dos oficiais que aderiram e garantiram apoio ao golpe do lado do Exército. Estevan Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, general da reserva. Ele é o ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, também outra cadelinha no cio se oferecendo para os golpistas. Fabrício Moreira Bastos, coronel do Exército, supostamente envolvido com a carta golpista também. Felipe Martins, ex-assessor da Presidência da República, assessor internacional, hein? Ontem estava lá nos Estados Unidos tentando movimentar a opinião pública de lá com a caracterização de que ele é um perseguido por uma ditadura, uma aludida ditadura que só existe na cabeça dessa gente que agora começa a ter que prestar contas do que fez, né? Fernando de Souza Oliveira, Jean Carlos Gomes Rodrigues, subtenente do Exército, um dos responsáveis pelo monitoramento clandestino de opositores políticos. Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel, ex-comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas de Goiânia, que desmaiou, quando a PF, lembra aqui o G1, que desmaiou quando a polícia foi lá fazer o toque-toque-toque na porta da casa dele. Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército, trocou mensagens com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Bolsonaro, está aqui, olha, parece como o item 17 aqui, porque a ordem aqui é alfabética, tá? Ex-presidente, ex-deputado, ex-vereador, capitão da reserva e chefe da quadrilha golpista. Marcelo Bormevete, policial federal suspeito de integrar o esquema de espionagem ilegal conhecido como a BIM Paralela. Marcelo Câmara, coronel da reserva, ex-assessor do Bolsonaro.
do Bolsonaro, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Mário Fernandes, esse aqui é o demônio, né, o capeta, que, enfim, ia matar o Lula, ia matar sequestrar o Xandão, enfim, esse é o grande operador, executor de todas as medidas torpes dessa tentativa de golpe. Aqui o G1 descreve como ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República, homem de confiança de Bolsonaro. Marília Ferreira de Alencar, esta aqui, diretora de inteligência do Ministério da Justiça, foi assessora do Anderson Torres, estava em todas as armações arquitetadas, engendradas lá nesse ministério. Mauro Cid, não vou nem descrever, porque você já conhece muito bem. Newton Diniz Rodrigues, general do Exército, suspeito de participar da trama golpista. Paulo Figueiredo, né, o grande disseminador de fake news e articulador lá no exterior da campanha infamante que foi feita contra os generais e os oficiais que não aderiram ao golpe. Paulo Sérgio Oliveira foi ministro da Defesa no tempo de Bolsonaro, general da reserva e ex-comandante do Exército. Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel, integrante dos Kids Pretos, né, que seriam os artífices desse golpe. Reginaldo Vieira de Abreu, coronel da reserva do Exército. Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército. Ronald Ferreira de Araújo Júnior, também tenente-coronel. Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, tenente-coronel, integrava lá o núcleo de desinformação. Silvinei Marques, o ex-diretor da Polícia Federal, que mandou os seus homens pararem os ônibus na estrada para que os nordestinos não chegassem às urnas. Walter Braga Neto, esse aqui era fundamental nessa engrenagem, porque o Braga Neto, na verdade, era o grande estimulador dessa empreitada golpista e, entre outras coisas, foi até ele que proveio o dinheiro, R$100 mil numa caixa de vinho, que foi entregue aos Kids Pretos para aquela operação Punhal Verde e Amarelo, que chegou a ser deflagrada e foi cancelada no último minuto, porque o Bolsonaro não havia conseguido amealhar o apoio dos chefes militares. E Vladimir Matos Soares, policial federal que atua na segurança do hotel em que Lula ficou hospedado na transição, é suspeito de participar do grupo que planejou as mortes de Lula, Moraes e Alckmin. É também aquele X9, né, da Polícia Federal, que chorou quando foi preso e tudo mais. Enfim, agora está em péssimos lençóis. Bom, gente, para nós aqui que acompanhamos esse processo com tanto interesse, para nós todos aqui que, de certa forma, ajudamos a criar um clima de restauração da verdade, ler essa primeira peça de denúncia é um prazer enorme. Agora, a gente precisa saber o que vai acontecer lá para frente, né? O que vai acontecer no futuro? Será que vai haver mesmo consequência? Porque está todo mundo vendo aí a movimentação do Bolsonaro e a movimentação da direita em torno de um projeto de anistia que já conta, inclusive, com a simpatia do presidente da Câmara dos Deputados. Então, ontem, Bolsonaro esteve com ele lá em Brasília, diz que se houver maioria no Colégio de Líderes, essa proposta vai andar, e ele já teria os votos necessários, que são 170, para a apresentação da proposta do deputado Bibo Nunes, né? E para outras propostas de anistia que já circulam lá em Brasília, ele vai botar, o Hugo Mota, segundo Bolsonaro, vai botar para votar. Agora, se acontecer isso, e pode efetivamente acontecer, nós podemos esperar para o futuro o mesmo tipo de evento demoníaco, diabólico, né? Porque as forças de direita estão mais mobilizadas do que nunca. E elas, se não forem paradas agora, vão continuar conspirando, não importa o que se faça. E como todo mundo sabe, o objetivo desses anocratas, que é como se chamam esses falsos democratas, Bolsonaro, Bannon, Milei na Argentina, enfim, toda essa gente das democracias que estão semi-paralisadas, esse pessoal está aí para insuflar um clima golpista. E nós temos no ano que vem uma eleição para enfrentar, né? Uma eleição importantíssima que pode ser a porta de entrada para reconduzir a gente ao poder. E aqui eu sempre faço analogia com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando em 1933 o Partido Nazista ficou na terceira colocação nas eleições parlamentares e conseguiu convencer o governo alemão a transformar o Hitler em chanceler. Bastaram 2 meses para ele acabar com a democracia alemã, democracia que tinha acabado de ser instaurada logo depois da Primeira Guerra Mundial,
com o país em frangalho. Então Hitler já assume destruindo a democracia da Alemanha. Mais ou menos o que está acontecendo agora lá na democracia americana, onde um sujeito que se arroga poderes imperiais transforma o Congresso em caixa de ressonância e só tem um freio, que é o freio judicial, né? Aqui no Brasil nós temos um freio político a ser aplicado ainda, rejeitando e trabalhando muito para que isso não aconteça, né? A volta da extrema-direita, né? Bom, vamos lá, vamos saber aqui mais informações sobre isso. Olha, minuta golpista. O Bolsonaro fala, minuta que eu não assinei, não teve crime nenhum, porque essa minuta, ele negou isso desde o começo, depois acabou admitindo que houve sim estudos nesse sentido, mas o PGR afirmou isso que está aí na manchete do G1. Olha, Bolsonaro não só tinha conhecimento, ele editou a versão final do decreto golpista e pressionou os militares. É isso que o Bolsonaro falou, discutir estado de sítio, mas discutir estado de sítio não é crime nenhum. Mas discutir o uso de uma ferramenta de exceção prevista na própria Constituição para golpear a democracia, segundo o PGR, é crime sim, é crime bravo. Então vamos lá para ver o que disse o Gonê na matéria do G1. Segundo a denúncia apresentada ao Supremo, há provas de que Bolsonaro participou diretamente da elaboração do texto e que o decreto foi apresentado aos comandantes militares por ele em uma tentativa de garantir apoio a uma ruptura institucional. Segundo a denúncia apresentada ao Supremo Tribunal Federal, essas provas existem da participação direta na elaboração do texto e também da apresentação pelo Bolsonaro da minuta dessa minuta golpista em uma tentativa de garantir o apoio dos militares a uma ruptura institucional. Diz aqui o G1, reproduzindo um trecho do texto da denúncia do PGR. Há evidências minuciosas da reunião ocorrida no dia 14 de dezembro de 1922. Quero lembrar aqui que essa data era a data fatídica, um dia antes, a véspera da deflagração da Operação Punhal Verde e Amarelo, tá? Uma nova versão do decreto golpista, nessa reunião que aconteceu na véspera da Operação Punhal Verde e Amarelo, no dia 14 de dezembro, já com ajustes feitos pelo Bolsonaro, esse texto, portanto, já emendado pelo Bolsonaro, foi apresentada pelo general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira aos comandantes das três forças, né? Então, Bolsonaro recebeu o texto, editou o texto, devolveu o texto e aí o então ministro da Defesa apresentou aos demais comandantes das armas. A reunião, de acordo com a investigação, foi um movimento para pressionar militares a aderirem ao plano golpista. O documento previa a decretação de estado de defesa e a criação da chamada Comissão de Regularidade Eleitoral, que teria como objetivo revisar o resultado da eleição presidencial de 2022. O depoimento do general Freire Gomes, então comandante do Exército, confirma que a minuta discutida no encontro era ainda mais abrangente do que apresentada por Bolsonaro no dia 7 de dezembro de 2022. O tenente brigadeiro Batista Júnior da Aeronáutica também reforçou a narrativa de que a cúpula militar foi pressionada a apoiar um golpe. Aqui, abre aspas, a reunião tinha o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem à insurreição, garantindo assim o suporte armado para as medidas de exceção que deveriam ser adotadas, destaca a denúncia. Só para lembrar, né, aquela reunião golpista do Bolsonaro, gravada pelo Mauro Cid, descoberta num dos computadores ou no celular do próprio Mauro Cid, foi então a primeira reunião formal para organizar o golpe de Estado, né? E, enfim, aqui a peça, o que ela descreve, o que essa peça descreve é o tempo todo que Bolsonaro sabia, foi informado, participou da elaboração, participou depois da edição dos atos legais que embasariam o seu golpe de Estado. E agora está aí prestes a pegar uma pena muito brava, 30 anos de cadeia, né? Os juristas mais brilhantes desse país já estão se manifestando por aí, dizendo que se for aplicada só a pena mínima, já chega a uma longa prisão, né? Mas aí nós temos uma outra matéria no G1 antecipando, né, ouvindo especialistas dizendo que em caso de condenação, a pena do Bolsonaro pode ultrapassar 30 anos de prisão. Vamos ver quem foi que disse isso. Tá aqui, olha. As penas que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode pegar em caso de condenação após a denúncia podem superar 30 anos de prisão, segundo Gustavo Sampaio, especialista em direito constitucional. Bolsonaro e mais 33 foram acusados de
uma série de crimes que estão aqui, olha. No caso do Bolsonaro, liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Olha, a hora hoje, a gente passou muito rápido, nós já estamos quase no encerramento aqui do programa, tem coisa pra caramba para falar, mas eu queria que o Alex botasse para mim aquela tuitada do Flávio Bolsonaro, Alex. Está aí, olha, na tela para você ver o que disse o filho do Bolsonaro. Ele mandou uma tuitada violenta ontem aqui, indignado, antes mesmo de ler, né, a peça de denúncia. Olha, esse tweet foi feito às 9 horas e 23 minutos. Portanto, cerca de 40 minutos depois que a peça foi divulgada. Portanto, ele não sabia os termos da acusação. E já veio aí xingar o Procurador-Geral da República, né, para tentar criar um clima de reação. O que disse o Flávio Bolsonaro? Eu vou ler para vocês, está aí na tela. Tentativa de golpe nos prédios públicos vazios virou uma denúncia vazia que não tem absolutamente nenhuma prova contra Bolsonaro. Mesmo depois de Alexandre de Moraes ter esculachado o Ministério Público Federal na fabricação de inquéritos e torturado Mauro Cid para delatar o que não existiu, o PGR se rebaixa, cumpre sua missão inconstitucional e imoral de atender ao fígado de Alexandre de Moraes e ao interesse nefasto de Lula, que está nos seus últimos meses de presidência. Oi? Como é que é isso? Últimos meses? Mas, gente, não falta, olha, 1 ano e 10 meses para o Lula dizer adeus se não for reeleito? Será que estão mesmo acreditando que vão depor o Lula? Vontade não lhes falta, né? Bom, aí no finalzinho, põe na tela para mim de novo, Alex, por aí, ó. Hoje tem comemoração dos destruidores da democracia em Brasília. Não vamos desistir do Brasil. O senador, desiste, vai. Não tem a menor chance para vocês, do cenário jurídico. Quem mandou tramar golpe de Estado? Tivesse aceitado as regras da democracia, né? Essa flor de cristal tão tênue, tão frágil que vocês tentaram quebrar, não teria nada disso. Se o seu paizinho não fosse o bandido que é, corrupto, ladrão, golpista, vocês teriam feito um governo de 4 anos, enfrentado a Covid com muito mais dignidade do que enfrentaram, talvez fossem até reeleitos, né? Mas não foram, vocês perderam a eleição, perderam, conformem-se, né? Que nem diz o ministro Luiz Roberto Barroso, não amola, mané, vai, não enche o saco com essa cantilena. Hoje tem comemoração dos destruidores da democracia em Brasília, não vamos desistir. Quem é que é demolidor da democracia? Quem é que queria trancar as instituições, não é não? Duro. Bom, já falei sobre isso aqui para vocês, que eu vou mostrar agora. Olha, algo muito importante nessa história toda é a demonstração cabal, e aqui tem um pouco de teoria de domínio do fato, hein? Isso vai ser objeto de uma grande controvérsia jurídica aí durante o julgamento. Por quê? Porque na peça de denúncia não se anexam documentos, né? É uma conclusão lógica por causa da engrenagem toda que foi descoberta, mas não há nenhum documento que prove que o Bolsonaro realmente sabia do plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. Salvo que, né, há uma prova transversa. O general Mário imprimiu meia dúzia de cópias do seu plano de golpe, do punhal verde e amarelo, e levou ao Palácio da Alvorada no mesmo dia, né? E lá houve uma reunião da qual participaram os próceres dessa história toda, que ficaram sabendo dos detalhes desse crime que iriam perpetrar, né? Bom, antes de encerrar o jornal, eu tenho mais 3 minutinhos aqui, eu preciso dizer o que está acontecendo no entorno disso tudo. Por quê? A esquerda está se manifestando, comemorando a peça, essa coisa toda, estabelecendo prognósticos aí para o julgamento. A direita está refutando, está chorando, está esperneando, está lutando pela anistia. Só que é evidente que o Bolsonaro, o caminho dele para voltar, para ter devolvido a sua elegibilidade, está longe de começar, né? Ele sequer ainda foi condenado na instância criminal, ele tem uma condenação por abuso do poder político e abuso do poder econômico. Por enquanto é só isso, tá? Mas, já sabendo que ele não vai ser candidato, seu entorno, né, as mariposas começam a levantar voo. E uma dessas mariposas, talvez a maior de todas, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ontem, ele já foi lá e ocupou espaço vago do Bolsonaro, fazendo uma afirmação e logo depois negando as suas intenções. Está na tela aí para vocês. Não serei candidato, não tem interesse, diz Tarcísio, sobre a eleição de 2026. Não é bem isso, a manchete aqui está mal escrita.
O que ele falou é que ele será candidato se o Bolsonaro quiser. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é uma carta fora do baralho. Eu vou ler aqui para vocês o que... Aliás, o Tarcísio é do Republicanos, tá? Não é nem do PL. Mas vamos lá. O governador de São Paulo disse nesta terça que não será candidato. Não serei candidato, afirmou a Folha. Ninguém fala por mim, completou o bolsonarista. Reportagem publicada ontem mostrou que o governador tem dito a aliados, desde o último final de semana, que, ao contrário do que declarou publicamente para a Folha, aceitará disputar a presidência em 2026 e se esse for o desejo do Jair Bolsonaro. A Folha mantém as informações publicadas, portanto, ouviu isso de auxiliares de Tarcísio e, olha, essas negativas são risíveis, né, gente? Fala sério. O que disse o governador? Não tenho falado com ninguém, não sou candidato, não tenho interesse. Vai ouvindo. E as pessoas próximas devem falar pelos seus próprios interesses. Não serei candidato, disse Tarcísio após a revelação das suas conversas reservadas. Segundo integrantes do governo e membros do PL que disseram ter ouvido as declarações, Tarcísio ainda prefere tentar a reeleição em São Paulo, avaliando que as chances de vitória seriam maiores no estado. O que ele quer, obviamente, todo mundo sabe, é ocupar o espaço aberto com a inelegibilidade do Bolsonaro, né? Os próximos passos eu vou deixar para o programa de amanhã, né? Nós teremos uma série de procedimentos agora, com prazos que a defesa tem para recorrer, mas ao longo do semestre, com certeza, esses prazos serão vencidos e no segundo semestre, é o que esperam, né, os especialistas, os advogados, criminalistas que estão a par dessa situação, o Bolsonaro deve ser julgado lá para agosto, talvez setembro, se nada atrasar. Até porque o processo é um processo complexo, né? São 34 denunciados, então é muita gente. Olha, fora isso, nós temos toda a confusão lá na Argentina, continua rolando lá o escândalo do Menem, e eu queria colocar aqui para vocês, vou colocar aqui rapidinho na internet. Olha, lá na Argentina, até os jornais governistas estão chamando a atenção do presidente Milei, sabe, para o golpe que ele aplicou. Milei é golpista desses golpes safados, né? Golpe de internet, de explorar velhinhos, essa coisa toda. E aqui está a capa do jornal Página 12, vocês veem só como é que está lá na Argentina o clima. Olha só, ó. A ilustração é um jackpot, que é uma maquininha de jogo de azar, que traz aqui o Milei e os seus comparsas nessa história do lançamento das criptomoedas, né? O que diz aqui o jornal Página 12, que talvez seja o único meio independente da Argentina hoje? Cada vez são maiores os empresários chaves do mundo cripto que falam de propina ao redor dessa S-Libra, a Libra, que é a moeda que eles chamam lá de memecoin, né? Essa moeda que veio para estafar, como dizem os nossos vizinhos, estafar a população da Argentina e do mundo, né? Às vistas, a atenção se concentra no obscuro papel de Hayden Davis, que se vangloriava dos laços com Milei e agora diz que sua vida corre perigo. No meio do escândalo, foram apontados o assessor presidencial Agustin Lage e o empresário Maurício Novelli, empresário do setor de tecnologia, como pessoas aí que determinaram a participação do Milei nessa história toda, nessa barafunda que acontece lá na Argentina, onde um presidente se dá ao desplante de atuar como porta-voz de golpistas internacionais para aplicar golpes clássicos nas pessoas. Bom, gente, está acabando. Meu tempo acabou, no N1 a gente vai ter complementação dessas informações todas. Antes de sair, quero dizer para vocês que, olha, nós teremos aqui essa conversa no dia 25, né, às 8 horas da noite, uma conversa sobre o que aconteceu com Rubens Paiva. Vai ser uma entrevista conduzida pela Juliana Dalpiva e pelo Eduardo Moreira, com o Marcelo Rubens Paiva e com a dona Vera Paiva, né? Filho e a esposa filha e a filha do ex-deputado Rubens Paiva, que desapareceu em 1971,
foi torturado e morto pela ditadura militar e o seu corpo não foi encontrado até hoje. Então, não deixe de participar desse evento, garanta sua vaga. Só você clicar nesse link aqui embaixo, despertacl.com.br. Vai ser dia 25 às 8 horas da noite. Você não deve perder, a inscrição é gratuita, tá? Então, vai agora, olha, nesse link aí, despertacl.com.br, tá bom? Bom dia para vocês, vem aí o N1 agora, divirtam-se com as informações, com a repercussão. E a gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã. Tchau, tchau. Durante a ditadura, os militares fizeram de tudo para esconder como eles mataram o Rubens Paiva. Durante décadas, a esposa dele, a Eunice Paiva, e a família lutaram por justiça sem descanso. Essa luta da Eunice Paiva foi fundamental para que em 2014 o Ministério Público Federal pudesse identificar e denunciar 5 militares que foram responsáveis pelo assassinato do ex-deputado. Essa luta de décadas da Eunice Paiva foi fundamental para que em 2014 o Ministério Público Federal pudesse finalmente descobrir quem foram os assassinos do Rubens Paiva. Esse processo, que é inédito na Justiça Federal, dá início a uma batalha pelo fim da impunidade contra os crimes. No dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, a partir das 8 horas da noite, eu, Juliana Dalpiva, e os filhos do Rubens Paiva, o Marcelo e a Vera Paiva, esperamos você para um encontro especial onde a gente vai revelar toda essa luta da família Paiva em torno de justiça pelo desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva. Esse encontro exclusivo e cheio de informações inéditas vai ser online e não tem replay. Eu te espero lá!